a trajetória de José na Bíblia e uma das narrativas mais marcantes do Antigo Testamento. Esse personagem bíblico, o 11º filho de Jaco, o terceiro patriarca de Israel e fundador das tribos que mais tarde formariam o povo egípcio, teve sua história adaptada para o cinema e até mesmo transformada em animacal. Sem dúvida, trata-se de um dos relatos mais conhecidos das Escrituras, repleto de reviravoltas impressionantes. José viveu uma existência cheia de altos e baixos. Foi traído e vendido pelos próprios irmãos, tornou-se escravo, depois prisioneiro, até alcançar o posto de governador do Egito. Foi ele quem, no fim, salvou toda a região de uma fome devastadora. Mas por que seus irmãos o venderam? Quanto tempo ele passou como escravo e prisioneiro? Como conseguiu sair da prisão? Qual foi o dom que o levou ao poder? E como reencontrou seu pai, que acreditava estar morto? José perdoou seus irmãos, mas antes de explorarmos esses detalhes, é importante entender o contexto que desencadeou toda a trama. Tudo começou com a predileção de Jacó por José. O patriarca tinha 10 filhos mais velhos, mas José era o primeiro filho de Raquel, sua esposa amada, o que despertou inveja nos demais. Além disso, Jacó já era um homem idoso quando José nasceu, pois seu penúltimo filho havia vindo ao mundo em Ara. A família, então, deixou aquela cidade e partiu para Canaã, estabelecendo-se finalmente em Hebrom. José tinha apenas 6 anos quando a viagem começou. O favoritismo de Jacó por José era evidente e incomodava profundamente os outros filhos. Para demonstrar seu afeto, o pai presenteou o jovem com uma túnica longa e colorida, feita especialmente para ele. Esse gesto só aumentou o ressentimento dos irmãos, que passaram a detestá-lo a ponto de não conseguirem mais dirigir a palavra com tranquilidade. A situação piorou quando José, aos 17 anos, compartilhou 2 sonhos que havia tido. No primeiro, ele e seus irmãos colhiam feixes de trigo, mas os feixes deles se curvavam diante do céu. No segundo sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Essas visões, que simbolizavam a superioridade de José, enfureceram ainda mais seus irmãos, que começaram a planejar como se livrar dele, sem imaginar que aquele jovem um dia se tornaria uma figura de liderança. O plano contra José se concretizou quando Jacó enviou a Siquém para verificar como estavam seus irmãos, que cuidavam dos rebanhos. José partiu do vale de Hebrom em direção a Siquém, usando sua túnica especial. Após vagar pela região sem encontrá-los, um homem lhe disse que os irmãos haviam seguido para Dota. Quando o avistaram de longe, começaram a tramar sua morte. A maioria queria matá-lo ali mesmo, mas Rubem, o mais velho, sugeriu jogá-lo em um poço vazio com a intenção secreta de resgatá-lo depois. Os outros concordaram, sem saber das verdadeiras intenções de Rubem. Assim, José foi lançado no poço e antes disso, seus irmãos arrancaram sua túnica. No entanto, o destino reservava uma reviravolta inesperada. Pouco depois, uma caravana de mercadores ismaelitas passou por ali, transportando especiarias e perfumes. Juda, outro irmão, propôs vendê-lo como escravo em vez de deixá-lo morrer. Os irmãos aceitaram e receberam 20 moedas de prata pela venda. Para encobrir o crime, mancharam a túnica de José com o sangue de um cabrito e a levaram a Jacó, que acreditou que um animal selvagem havia devorado seu filho. O patriarca mergulhou em profunda tristeza. José foi levado ao Egito e vendido a Potifar, capital da guarda do faraó. Com o tempo, graças à sua dedicação e integridade, tornou-se administrador da casa de Potifar. Mesmo em meio às adversidades, José se destacou por sua habilidade inabalável em Deus, o que chamou a atenção de seu senhor. Potifar reconheceu que o Deus de José o abençoava em tudo o que fazia. No entanto, a esposa de Potifar se interessou por José, que era um homem de boa aparência. Ela tentou seduzi-lo repetidas vezes, mas ele recusou suas investidas. Um dia, quando estavam sozinhos em casa, ela agarrou sua túnica e insistiu que ele cedesse. José fugiu, deixando a peca para trás. Furiosa, a mulher inventou uma história para seu marido, acusando José de tentar violentá-la. Potifar, sem questionar, mandou prendê-lo. Segundo o Talmud, os descendentes de José foram recompensados por sua resistência à tentação. Por ter se negado a olhar para a esposa de Potifar com desejo, eles se tornaram imunes ao mal olhado. Essa seria a recompensa divina por ter vencido a tentação da carne e do adultério. Por isso, os rabinos afirmam que os descendentes de José estão protegidos contra essa influência negativa. Na prisão, José continuou a demonstrar seu dom especial, a capacidade de interpretar sonhos. Com a ajuda de Deus, conquistou a confiança do chefe da prisão, que o colocou como responsável pelos outros detentos. Foi ali que José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó, que haviam sido presos por terem desagradado seu senhor. Ambos foram colocados sob os cuidados de José e suas interpretações se mostrariam fundamentais para o futuro do jovem hebreu. Convenceram Jacó de que não havia outra saída. Juda, então, assumiu a responsabilidade pessoal por Benjamim, prometendo a seu pai que o traria de volta são e salvo ou jamais voltaria a vê-lo. Com o coração pesado,
Jacob finalmente concordou em deixar que Benjamim partisse, enviando também presentes e o dobro do dinheiro para pagar pelo trigo, na esperança de que isso aplacasse o severo vizir do Egito. Quando os irmãos chegaram novamente diante de José, ele os recebeu com um banquete em sua casa. Ao ver Benjamim, seu irmão de sangue materno, José sentiu uma emoção tal intensa que precisou se retirar para chorar em particular. Depois de se recompor, ordenou que servissem a refeição, mas deu a Benjamim uma porção 5 vezes maior que a dos outros, um gesto que deixou seus irmãos intrigados, sem entender o motivo daquela distinção. Antes de partirem, José deu ordens para que seus servos enchessem os sacos de trigo dos irmãos e, mais uma vez, colocassem o dinheiro de volta em suas bagagens. Além disso, mandou que sua taca de prata fosse escondida no saco de Benjamim. Quando os irmãos já estavam a caminho de volta para Canaã, José enviou seus homens atrás deles, acusando-os de roubo. Ao revistarem os sacos, encontraram a taca no de Benjamim, e os irmãos, desesperados, rasgaram suas vestes em sinal de luto. Foram levados de volta à presença de José, onde Judá, com profunda humildade, implorou para que ele ficasse com ele como escravo no lugar de Benjamim, pois não suportaria voltar para casa e ver o sofrimento de seu pai. Foi nesse momento que José não conseguiu mais conter suas emoções. Mandou que todos saíssem da sala, exceto seus irmãos, e, chorando alto, revelou sua verdadeira identidade. Eu sou José. Meu pai ainda vive? Seus irmãos ficaram paralisados de medo, incapazes de responder, pois não esperavam que aquele poderoso governante fosse o irmão que haviam vendido anos antes. José, porém, os acalmou, dizendo que não deveriam se culpar, pois Deus havia usado aquela situação para um propósito maior, salvar muitas vidas da fome. Com lágrimas nos olhos, José abracou Benjamim e depois todos os seus irmãos, um a um. Ordenou que fossem buscar seu pai, Jacob, e toda a família, para que se estabelecessem na terra de Gozém, onde teriam pastagens e provisões durante os anos restantes de escassez. Quando a notícia chegou a Jacob, seu coração quase parou de alegria. Ainda vive meu filho José, exclamou, e imediatamente partiu para o Egito, onde finalmente pode reencontrar-se com o filho que julgava perdido para sempre. Assim, a história de José se tornou um testemunho poderoso de como Deus pode transformar o mal em bem, guiando os passos daqueles que confiam nele, mesmo em meio às provas mais dolorosas de convencer seu pai a levar Benjamim ao Egito. E, após muita insistência, o velho Jacob finalmente concordou. Quando os 10 irmãos retornaram ao Egito, o mordomo da casa de José os recebeu. Eles estavam inquietos, pois haviam encontrado o dinheiro devolvido em seus sacos da primeira viagem e temiam ser acusados de roubo. Ao explicarem a situação ao mordomo, ele os tranquilizou e mandou buscar Simeão, que ainda estava detido. Reunidos todos os irmãos, foram levados à presença de José. Ao vê-los, José recebeu os presentes enviados por Jacob e, ao avistar Benjamim, seu coração se encheu de emoção, mas conteve as lágrimas. Ordenou então que preparassem um banquete para seus irmãos. Naquela noite, José deu instruções para que seus servos providenciassem alimento e dobrassem o dinheiro que haviam trazido, colocando-o novamente nos sacos. Além disso, mandou esconder sua taca de prata no saco de Benjamim. Na manhã seguinte, os irmãos partiram, mas José ordenou ao mordomo que os alcançasse e os acusasse de terem roubado a taca. Quando o servo revistou os sacos, encontrou a taca no de Benjamim. E todos foram levados de volta à presença de José. Diante do governador, José os confrontou, exigindo que o culpado ficasse como seu escravo. Foi então que Judá, com o coração pesado, se ofereceu para tomar o lugar de Benjamim, implorando que o irmão mais novo pudesse voltar para junto de seu pai. Ao ouvir as palavras de Judá, José não conseguiu mais conter as lágrimas. Mandou que todos os egípcios saíssem e, a sós com seus irmãos, revelou sua verdadeira identidade. Os irmãos ficaram atonitos, incapazes de acreditar no que ouviam. José, então, os consolou, explicando como Deus havia usado até mesmo as piores situações para um propósito maior. Abracou primeiro Benjamim e depois cada um de seus irmãos, perdoando-os de todo o coração. Em seguida, José os instruiu a voltar para Canaã e trazer Jacob e toda a família para viverem na terra de Gozém, onde teriam pastagens e provisões durante os 5 anos restantes de fome. Por ordem do faraó, José providenciou carros e jumentos carregados de mantimentos, além de roupas e prata para a viagem. Antes de partirem, pediu-lhes que não discutissem pelo caminho, lembrando que tudo havia sido obra da providência divina. Quando chegaram a Canaã, os irmãos contaram a Jacob que José estava vivo. O patriarca, tomado pela emoção, decidiu partir imediatamente para o Egito. Ao se aproximarem da terra estrangeira, Judá foi à frente para anunciar a chegada da família e José preparou sua carruagem para ir ao encontro de seu pai. Quando finalmente se viram, pai e filho se abraçaram e choraram longamente.
Jaco, então, disse: Agora posso morrer em paz, pois vi teu rosto e sei que ainda vives. José apresentou seus dois filhos, Manasses e Efraim, a Jaco, que os abençoou. O faraó, ao conhecer Jaco, o recebeu com honras e permitiu que a família se estabelecesse em Gozem, onde prosperaram. Com o tempo, Jaco, já idoso e quase cego, chamou José e seus netos para abençoá-los. Ao colocar a mão direita sobre Efraim, o mais novo, e a esquerda sobre Manasses, José tentou corrigi-lo, mas Jaco insistiu, profetizando que Efraim seria maior que seu irmão. Antes de morrer, Jaco reuniu todos os seus filhos e proferiu bem-caus e profecias sobre cada um deles. A José deu uma porcal dobrada de giranca em Caná, cumprindo assim a promessa feita a Raquel. Quando Jaco faleceu aos 147 anos, sua família o pranteou por 70 dias. José embalsamou seu corpo e, com a permissão do faraó, o levou para ser sepultado em Canaã, na cova que Abraão havia comprado para sua família. Após a morte de Jaco, os irmãos de José temeram que ele buscasse vingança pelo que haviam feito no passado. Mas José os tranquilizou, dizendo: Vos intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para salvar muitas vidas. Assim, viveram em paz no Egito. José viveu até os 110 anos, vendo seus bisnetos crescerem. Antes de morrer, fez os filhos de Israel prometerem que, quando deixassem o Egito, levariam seus ossos consigo. Seu corpo foi embalsamado e colocado em um sarcófago no Egito. Séculos depois, quando Moisés conduziu o povo à terra prometida, os restos de José foram levados e sepultados em Siquém, na parcela de terra que Jaco havia comprado. Hoje, o local, identificado como a tumba de José, situada a cerca de 2 quilômetros a leste da cidade de Nablus, na Cisjordânia. No vilarejo de Balata, situado na entrada oriental do vale que separa os montes Gerizim e Ebal, encontra-se um local de profunda reverência espiritual. Samaritanos, judeus, cristãos e muçulmanos, ao longo dos séculos, têm prestado homenagem a essa tumba, reconhecendo-a como lugar de descanso final de José. A tradição oral e os registros históricos convergem para essa região, reforçando a importância do local não apenas como marco geográfico, mas como símbolo de fé e continuidade entre as gerações. Quanto ao chamado Livro de José, trata-se de um texto que surgiu a partir de um episódio histórico envolvendo o líder religioso estadunidense Joseph Smith. Em 1835, Smith adquiriu um conjunto de papiros egípcios que, segundo sua interpretação, conteriam escritos atribuídos ao próprio José, o patriarca bíblico. Após analisá-los, ele afirmou ter identificado passagens relacionadas à vida do filho de Jaco. No entanto, Smith não chegou a concluir a tradução desses documentos, pois foi assassinado pouco tempo depois. Parte desse material foi utilizada por ele para compor o livro de Abraão, outro texto de sua autoria. Especialistas em egiptologia, porém, refutam a conexão entre os papiros e o patriarca bíblico, classificando-os como fragmentos do Livro dos Mortos, um conjunto de textos funerários egípcios sem relação direta com a narrativa hebraica. Além de herdar a posição de filho predileto, José também foi discípulo dedicado de seu pai, Jaco, que não apenas o gerou, mas também o instruiu nos caminhos da fé, transmitiu-lhe todo o conhecimento adquirido nas academias de Tora de Sem e Eber. Esses ensinamentos, fundamentados na tradição patriarcal, moldaram a espiritualidade de José e o prepararam para os desafios que enfrentaria. Mesmo durante os anos de separação, quando foi vendido como escravo e levado ao Egito, as lições de Tora permaneciam vivas em sua memória. Entre elas, destacavam-se os preceitos sobre a Edo-Arufa, a novilha degolada em Espiacal por um criminal resolvido, e o episódio do bezerro de ouro, temas que Jaco e José haviam estudado juntos em seus últimos momentos de convivência. O relato de José e, sem dúvida, uma das narrativas mais comoventes e complexas das Escrituras. A tensão entre os irmãos, movida por ciúmes e inveja, culmina em um ato de traição que mergulha Jaco em um luto profundo. Durante anos, o patriarca acreditou que seu filho amado havia sido devorado por feras, carregando uma dor que só seria aliviada décadas depois, com o reencontro no Egito. No entanto, por trás de toda a tragédia humana, a história revela um propósito divino. O sofrimento de José, sua ascensão ao poder e o perdão aos irmãos não foram eventos isolados, mas etapas de um plano maior que garantiria a sobrevivência de Israel em meio à fome. Se este conteúdo foi útil para você, compartilhe suas reflexões ou dúvidas nos comentários. Gostou do que aprendeu? Curta este material e envie para familiares e amigos, para que eles também possam conhecer esses detalhes fascinantes sobre a vida de José. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e acompanhe nossas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembre-se, um povo que desconhece sua história está fadado a repeti-la, e a trajetória de José inspire você a enxergar, mesmo nas adversidades, a mão de Deus conduzindo cada passo.